Essa é para os otários que acham que na ditadura não tinha corrupção. Ocorreu vários atos de corrupção, como, por exemplo, militares que eram contrabandistas, que roubavam contrabando de outros contrabandistas para vender. Tinha militares que agiam como segurança do jogo do bicho, por exemplo. Sem falar na corrupção da construção da eterna Transamazônica, que foi dos fatos mais latentes de corrupção que teve na ditadura militar. E outros casos, como, por exemplo, a construção da indústria binacional de Itaipu, também teve essa questão. Teve vários casos de corrupção. Então, porque tem jumento que fala que na ditadura não tinha corrupção. Porque os quadrúpedes achavam porque não tinha denúncia, não tinha corrupção. Mas sabem o que acontecia com quem denunciava corrupção na ditadura? Eram mortos, eram torturados até morrerem, como foi o caso do Vladimir Herzog, que denunciou o Maluf, e o José Maria Marinho foi suicidado, né, no doicote. Ou seja, torturaram ele até morrer, até tirarem a vida dele. E licença aqui, YouTube, eu não tô com promoção de ódio, tanto é que até mesmo a figura do Vladimir Herzog, depois de morto, eu até censurei, porque é uma imagem muito forte, e quem denunciava era torturado. Na ditadura, os corruptos, eles agem livre, leve e solto, porque ninguém denuncia. Ao contrário do que esses jumentos que acreditam que na ditadura era boa, que na ditadura não tinha corrupção. Alguns militares chegaram até a ser presos e até torturados, só que foram inocentados, porque, por serem militares, eles tinham uma certa regalia, porque as confissões foram mediante a tortura, e por isso eles foram inocentados. Para vocês terem uma ideia, na ditadura, os militares tinham regalia, mas o cara era tortura. Civil podia fazer o escambau, só os militares que tinham regalias na ditadura. Ou seja, para dar a impressão que os militares eram todos santos, eram todos homens puros, honestos. Mas o que acontecia quando tinha uma denúncia de corrupção? Quando tinha uma denúncia de corrupção, o órgão censor mandava retirar dos jornais. E normalmente o jornalista ou deixava sem reportagem nenhuma ou uma receita de bolo para indicar que ali tinha uma denúncia que a ditadura censurou. Ou seja, os quadrúpedes que acham que na ditadura não tinha corrupção é porque não tinha denúncia. Se você denunciar corrupção na ditadura, você pode até ter a vida tirada por esses ditadores. É por isso que eu sempre defendo que dentro da democracia não se pode permitir protestos pedindo ditadura. Porque assim como na ditadura não se permite protesto pedindo democracia,
a ditadura também tinha que ter isso. Tinha que ter isso. Ou seja, não se deve achar que qualquer ditadura é melhor do que qualquer democracia. Porque os corruptos rolam solto em ditaduras militares. E porque a verdade desaparece, a verdade some em uma ditadura, porque não interessa a verdade, o que interessa é o que os ditadores, é o que os tiranos querem que o povo pensa que, que seja verdade. Só que tem imbecil que ainda acha que ditadura é boa. Porque nunca leu um livro de história na vida, já fala que na ditadura não tinha corrupção. Esses mesmos caras que falam isso acreditam que o Maluf era santo. De certo, né? Coisas desse tipo, tinha que ter, o povo tinha que ter em mente que, que qualquer democracia, qualquer coisa mas o que os retardados mental não sabem é que, com perdão do termo, que eu não estou insultando as pobres pessoas que nasceram com retardo mental, mas os idiotas que eu posso classificar melhor como as viúvas e os viúvos da ditadura militar, deveriam estudar história para deixar de serem chucros, para deixar de ser retrógrados. O que eu mais me espanto não é nem a questão. Você lê qualquer livro de história acadêmica, você percebe que a falácia que a ditadura não tinha corrupção é uma fake news que eles ficam colocando. O que me espanta é ver, por exemplo, mulheres com camisa do Usdras, um dos piores sujeitos que já existiu na humanidade. E, isso é Brasil, né? A falta de conhecimento histórico leva algumas pessoas a acreditarem que tiranos são honestos e democratas são corruptos. Essa é a lógica dos grupos, por exemplo, dos grupos bolsonaristas. Não tem nada na cabeça, são desprovidos de massa encefálica e desprovidos de caráter. E diga de passagem. Tudo, tudo isso eu digo que qualquer democracia, por mais defeito que, que todo governo tem, todo regime tem, inclusive a democracia, principalmente em um país em que o povo não tem educação de qualidade, qualquer defeito, qualquer democracia é melhor do que qualquer ditadura, porque você pelo menos tem a plena consciência que existe corrupção. Em uma ditadura, os corruptos agem livre, leve e solto. É isso aí. Cabe a nós cobrarmos as punições. É isso. Hay que enderezar, pero sin perder la ternura jamás.
Hasta la vitória sempre, hacer a revolução, que no nosso caso é uma revolução da educação de qualidade que esse povo tanto precisa e merece. É isso aí, tamo junto e vou lançar esse vídeo agora no YouTube.